Na época, eu fui para São Paulo, né? Certo. Passei um tempo lá, fiz o curso com o meu precioso professor Maurício Giovino. Na época não tinha esses negócios de aula online, né? Então eu fui presencial, né? Ele foi o meu primeiro professor de administração de condomínios. Eu fui me preparar para ser síndica moradora, né? Na época, assim, eu estava pensando em ser. Em 2015 ou 2016, quando eu comecei a atuar também com aquela pessoa, né, que eu falei que era síndica e eu ajudava ela. Sim. E aí eu fui só terminando um curso, fazendo outro. Eu fiz inúmeros cursos de síndico profissional. Porque, assim, não é falando algo negativo sobre quem faz um curso de síndico profissional e já começa a trabalhar. Mas um curso assim de 12 horas, por exemplo, não nos dá assim, um respaldo para a gente já chegar e começar a trabalhar. Não é assim. Então, eu fui me qualificando, né? Depois desse curso, fiz outros cursos, fiz cursos também do direito condominial. E aí, em 2018, né, eu já tinha uma bagagem boa, tá? De administração de condomínios, é, de direito condominial. E aí eu comecei. E ao longo da minha gestão, eu estudava muito, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, nos meus finais de semana, né? Parece coisa de doido, mas nos meus finais de semana eu lia livros, né? Relativos, né, ao assunto. Nem tinha muita É, não tem. literatura na época, agora que tem mais, né? Então, eu buscava essas literaturas, né? Para a gente ir vendo, né? Como é que era o mercado condominial. E atualmente, eu queria só fazer um parêntese, né, que você falou sobre a regulamentação da profissão. Nós não temos a regulamentação e é por isso que existem as certificações. Sim. As certificações, o que é uma certificação? Vou lhe dar um exemplo. Hoje, para você ser um professor de inglês, você precisa ter a certificação do TOEFL, né? Você faz ali aquele exame, aquela prova escrita, prova de A oratória, listening, tudo. né, de escutar, de escrita, falar. Para você ser um técnico lá de TI, você precisa ter a certificação do Google. E para você ser um síndico profissional considerado qualificado, você precisa ter uma certificação. E hoje, as duas certificações mais conhecidas é a do Síndico 5 Estrelas, que é pela Fundação Vanzolini, né, da USP, e a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Confederação Nacional dos Síndicos. Então, são provas difíceis, tá? Sim. Que é um concurso, né, que é, ele testa o seu conhecimento não só teórico, mas também o seu conhecimento prático, né? Você precisa escrever atas de assembleia, fazer notificações. E com esse tipo de certificação, eu entendo que enquanto não houver a regulamentação da sindicatura, era algo que os síndicos precisariam ter para demonstrar o seu conhecimento e para quem está contratando ter segurança. Antes, né, apenas eu tinha aqui no Maranhão a certificação de 5 estrelas e da FGV Conase. Mas agora somos duas síndicas 5 estrelas. Temos Ah, agora a senhora Jaqueline, que eu ainda vou conhecê-la pessoalmente. Fiquei muito feliz em legal. saber. Não conheço ela, Sim, Jaqueline. e é importante que a gente traga o nome dela para o mercado, para que Sim. ela se torne conhecida, assim como eu também quero me tornar É, conhecida o pela intuito é minha. esse, né, cara? Divulgar bons profissionais, divulgar pessoas sérias Isso. que vão chegar e agregar de fato no mercado. Pois é, eu tive Né? conhecimento há pouco tempo, busquei, né, a conhecê-la. E assim, Renata, qual é o pensamento das pessoas? Não, só eu quero ser a boa e quero. Não, existe tanto condomínio, então a gente precisa de bons profissionais. Tem muito condomínio, o mercado está aberto para todo mundo. Então a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa buscar a profissionalização, inclusive os síndicos orgânicos. Nós Sim. vamos ter aí, no dia 7, 8 de dezembro, não sei se eu posso divulgar aqui, um curso que a gente vai ter de síndico profissional que é com o Com o Sérgio, presidente da da Conase, Conase, né? eu tô E o divulgando para diretor. os meus Ah, que síndicos. legal! Ele me convidou para fazer Muito bom. essa O divulgação. Muito bom Sérgio o vai vir curso. para cá, para São Luís, né? Então eu vou fazer para reciclar. E
convidei outros síndicos também. É importante que a gente convide, porque é uma pessoa muito conhecida no mercado, né? Sim. Foi o primeiro síndico profissional, digamos assim, do Brasil. É uma pessoa com muito, muito conhecimento, muito influente no mercado. Eu sou fã, né? A primeira vez que ele me ligou, eu fiquei toda nervosa, né? Porque ele falou assim: vem cá, eu tô te ligando porque, assim, quem é você? Eu nunca ouvi falar de você. Aí eu falei assim: ai, eu nem sei o que dizer. Gaguejou na hora. Porque assim, eu não tava entendendo. Ele falou assim: não, porque você foi a primeira pessoa aprovada no Brasil da prova da certificação FGV Conase. Então eu quero saber quem é você, porque eu nunca ouvi falar de você. Pô, né? legal. Então, assim. E ele é assim, né? Bem transparente mesmo. Ele chegou aqui em São Luís, foi lá na Túlio, sentou na minha mesa, conversou comigo. Aí, conterrâneo do meu pai, ele é de Santos, de São Paulo. Sim. Aí a gente ficou conversando lá, e ele veio se apresentar, né? E divulgar a Conase, divulgar também os cursos de síndico profissional que ele faz. Ah, legal. E é muito bom, porque levar informação bacana para os nossos clientes. E qualificá-los, porque isso ajuda não só o mercado condominial, como até o nosso próprio trabalho. Eu, enquanto assessoria jurídica, se eu tiver um síndico qualificado que entenda do assunto, ele vai acolher os meus pareceres, por exemplo, Sim. muito mais facilmente, porque ainda existem síndicos que não aceitam a nossa sugestão. A gente dá um parecer, né, e eles vão lá e fazem não aceitam e fico chateado. A gente tem algumas situações assim que me veio na cabeça, por exemplo, teve um síndico, uma situação com um síndico nosso, que ele estava pagando as contas da conta pessoal, aí fazia transferência da conta do condomínio para a conta dele para cobrir, sem a mínima necessidade, né? Porque a gente faz todo o gerenciamento financeiro do escritório. Isso não é nem um pouco aconselhável, né? Nem é para ser feito. E se for acontecer, que seja uma emergência da emergência, que depois ele justifique isso. Isso, coloque uma nota explicativa, comunique os moradores. Mas virou rotina. Né? E aí acumulou as prestações de contas porque ele mesmo estava se perdendo na documentação. Então a gente precisa dos extratos para fechar as prestações de contas. Além dos extratos, todos os recibos, todos os comprovantes e tudo. E acontece que desde, sei lá, 6 meses os livros não estão saindo. Porque ele não apresenta documentação. E a gente vai cobrar e ele se chateia com a gente. Olha, não, meu amigo, não fique chateado, não. Isso aí é o nosso papel, a gente tem que fazer. A gente está auxiliando o senhor. O livro é seu. O senhor é que é o síndico do condomínio. Mas nós fomos contratados para fazer o livro. Está aqui no nosso contrato que a responsabilidade é nossa. A gente tem um prazo para elaborar cada livro. A gente tem um prazo para receber a documentação. E não tem como fazer dessa forma. E aí ele se chateia. Então, assim, são situações, como tu estava falando, que no dia a dia o síndico vai se aborrecer e tudo. Esse ela tá de brincadeira comigo aqui. E aí a gente tem que dar esse suporte e tem que cobrar. O nosso papel é cobrar também, porque se a gente não cobrar, a gente tá fazendo vista grossa para uma coisa errada, que daqui a 6 meses, 6 meses não, daqui a 3 meses, né? Na Assembleia Ordinária, que vai ser em março, ele vai ter que prestar a conta do ano inteiro e não vai ter prestação de contas. E vai recair sobre a empresa. Não, porque e aí ninguém entende. O lado, exatamente, quebra pro lado fraco, né?